Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o culto de hoje ficar só na palavra de oferta, vocês vão ficar bravos comigo ou não? Não? Amém. Obrigado. É porque eu tentei ser o mais breve possível, mas tem vezes que a gente precisa trazer uma palavra de alinhamento. Amém? Porque é um princípio bíblico, ofertar e dizimar. Mas eu quero que hoje, eu queria que isso saísse hoje do espaço normal que isso já ocupa a sua mente e fosse para um outro espaço, que a sua mente expandisse com relação a isso. Por quê? Porque eu sei que se a sua mente expandir com relação a esse entendimento, você vai prosperar, a igreja vai prosperar e o reino de Deus vai acontecer. Então eu queria que você hoje fosse além, que você fosse além do dinheiro. Esquece o dinheiro, vá além disso. Porque, querido, oferta é muito além de dinheiro. Presta atenção, oferta é muito além do dinheiro. Se você pensar só no dinheiro, o dinheiro é muito pouco. Oferta é além disso. Oferta é além. E hoje eu gostaria, querido, de falar com você aqui dos diferentes níveis de prosperidade espiritual. Dos diferentes níveis de prosperidade espiritual. Eu quero tentar tomar no máximo 15 minutos para falar sobre isso, mas isso é a vontade de Deus. Mas eu queria então que você prestasse atenção, porque eu vou falar sobre os diferentes níveis de prosperidade espiritual. Pastor, que nível eu estou? Não importa agora, presta atenção, você vai se identificar ao decorrer da palavra. Mas não importa o nível que você está, porque o meu objetivo essa noite é fazer você compreender esses princípios, fazer você entender os princípios. Princípios esses que vão além, querido, escuta, além da prosperidade natural. Porque existe uma prosperidade que é natural, sim ou não? A gente consegue as coisas dentro da igreja e fora da igreja. Estou certo ou não? A gente tem coisas quando era crente e quando não era crente. Aí talvez você fale, até pastor, olha, quando eu virei crente parece que até piorou. Calma. Então, os princípios que eu vou te ensinar, eles vão além da prosperidade natural que a gente vê por aí. E eu sei que quando a gente fala de prosperidade, existem várias estratégias para que a gente prospere por meios humanos. Você pode, você vai encontrar em diversos lugares meios de prosperar através de coisas humanas, como livros, como palestras e cursos, coaching, sim ou não? Você vai encontrar diversos meios, livros, palestras, cursos. Tem um monte hoje na internet para você prosperar e de repente você até prospere. Só que o que eu quero hoje é falar para você de um nível superior, um nível acima. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar. Você crê que há princípios espirituais capazes de te fazer prosperar muito mais do que técnicas humanas? Você crê que tem princípios espirituais capazes de te fazer prosperar mais do que uma técnica humana? Quem crê nisso? Isso é importante para a gente continuar. Você crê nisso, sim ou não? A segunda pergunta: você crê que Deus pode e deseja prosperar os seus filhos? Quem crê nisso? A pergunta é essa: você crê que Deus pode e deseja prosperar os seus filhos? Todos creem? Então eu gostaria de iniciar as respostas que eu vou te dar agora baseado nesse texto. Abre lá Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 17. Deuteronômio 8 e 17. Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 17. Deuteronômio 8 e 17. Toque em alguém e fala para ele assim: irmão, fala assim, depois dessa palavra,
você vai prosperar como nunca prosperou. Você crê nisso? Olha o que vai dizer ali: não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Antes, lembrem-se do o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir. Quem dá? É Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Olha para esse texto. Esse texto está dizendo que é Deus que nos dá a capacidade de produzir riquezas. Ou seja, a riqueza é produzida. Segundo, a riqueza é uma promessa feita a quem? Aos nossos antepassados, que recaem sobre nós. Você consegue compreender isso? Consegue ou não? Fica claro para você? Diga comigo assim então: Deus me deu capacidade de produzir riqueza. Deus nos deu essa capacidade. Agora eu quero te apresentar aqui 3 níveis. Quantos níveis? 3 níveis de prosperidade. 3 níveis de prosperidade. Desses 3 níveis, e eu vou falar do 4º nível no domingo só. Você vai para casa e vai digerir os 3. Se você chegar no 3º, o 4º é só um. Então são quantos níveis? 4. Mas hoje nós vamos falar de 3. Para você voltar no domingo. Mas é que assim, é o que você vai precisar digerir. Porque vai parecer heresia que eu vou falar no começo. Escuta, vai parecer. Mas você precisa escutar até o fim. Dos 4 níveis, 3 que nós vamos falar hoje, mas são 4. Dos 4, 3 deles exigem aliança. Um deles não precisa de aliança. 3 exige que você seja aliançado. Um deles não. Um deles não precisa. O primeiro nível, se você estiver anotando, anote. O primeiro nível, querido, é o nível da semeadura. Diga comigo, semeadura. O primeiro nível é o nível da semeadura. E antes de falar de semeadura, eu preciso te falar algo. Como eu te disse, no início vai parecer o quê? Heresia. Mas deixa eu concluir para você entender. Porque senão você vai falar, como? Não, calma. Escuta, não come o lanche antes do recreio. Quem aqui já comeu o lanche antes do recreio? Você ia para a escola, batia aquela fome e comia o lanche. Na hora do recreio ficava a ver navios, né? Mas escute o que eu vou te dizer. Parece heresia, mas não é. Milagres, e eu vou falar primeiro disso para montar na sua cabeça o que eu preciso dizer. Milagres são migalhas do Evangelho. Calma. Milagres são migalhas do Evangelho. Milagres são migalhas. E por que são migalhas? Milagre, querido, e entendo o que eu vou te dizer, milagre é o mais baixo nível dentro do Evangelho de alguma coisa. É o mais baixo nível. E tem gente que parece que só fica atrás de milagre. Só que milagre é a porta de entrada. Milagre é o mais baixo nível do Evangelho. Milagres, sabe o que eles são em resumo? Alívios que Deus dá. E por que eu digo que milagres ele é o mais baixo nível? Porque milagre acontece para todo mundo, sim ou não? Para quem tem aliança e para quem não tem, sim ou não? Para quem é de aliança acontece milagre, para quem não é também acontece milagre.
Acontece ou não acontece? Então milagres é a porta de entrada do Evangelho. Milagres é a porta de entrada. Milagres são um tipo de alívio que Deus nos dá. É um alívio. Por quê? E por que eu digo que o milagre é a porta de entrada? Porque o milagre ele pode acontecer sem a pessoa mudar. Ele pode acontecer sem a pessoa entregar a vida para Jesus. Ele pode acontecer sem que a pessoa tenha uma aliança. Ele pode acontecer a qualquer momento na vida de qualquer pessoa. Se chegar aqui um espírito agora, vestido de branco, e ele crer em Jesus, que ele pode ser curado, mesmo vivendo uma vida de qualquer jeito. Porque Deus não pode negar o seu princípio. Deus não nega o princípio dele. E é por isso que quando a gente vai ler lá em Mateus, abre lá Mateus capítulo 15, verso de número 26. Mateus 15, 26. Olha o que vai dizer. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos... Só que olha o que ela contradiz. Ela porém disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Diga para alguém que está do seu lado e fala assim: se até as migalhas do reino são boas, pensa se você sentar na mesa, fala para ele, e comer do pão. Se as migalhas de quem está comendo, se eu sair comendo um pão aqui, as migalhas vão ficando para trás. Mas se eu te pergunto, o que é melhor, o pão ou as migalhas? Só que até as migalhas fazem milagre. Até as migalhas fazem milagre. Até as migalhas fazem milagre. Então presta atenção, o milagre pode acontecer sem mudança. Já se você entrar no Evangelho, não, o Evangelho precisa de transformação. É por isso que quando alguém vive só atrás de milagres, vive atrás do quê? E a gente pensa que o milagre é o mais alto nível, porque milagre é milagre. Só que milagre é migalha. Tem gente que vive de culto em culto atrás de migalhas, ao invés de se sentar à mesa. Deus está te chamando essa noite para se sentar à mesa. Porque só vive aquilo que Deus tem quem não está atrás de migalha. Só vive aquilo que Deus tem quem não se contenta com as migalhas. E tem gente que está se contentando com a migalha. E Deus te chamou hoje para viver na mesa, para sentar na mesa da transformação, na mesa da maturidade. Deus te chamou para isso. E por que eu estou falando isso? Porque parece que, qual era o primeiro nível? Semeadura. E parece que semeadura também é o auge da prosperidade. Parece que semeadura é o auge. Só que a semeadura não é o auge. Parece que a semeadura é algo que... Mas a semeadura, assim como o milagre, é o nível mais raso de prosperidade que alguém pode ter. Parece heresia, gente? Eu vou conseguir explicar. Por isso que eu preciso de tempo. Tem gente que está olhando assim, quero ver onde que ele vai chegar agora. Quero ver se ele vai conseguir sair dessa. Mas, ei, parece que semear é o auge da prosperidade. Mas a verdade é uma só. Semeadura é o nível mais raso. É o nível mais raso de prosperidade. Jesus. Boa tarde. Chegou chegando, né? Não, tô brincando. Vamos lá. Vamos voltar para a palavra.
Cara, até me perdi, Jesus amado. Se tivesse um músico aqui, a gente tinha cantado, sabe? O negócio já está difícil de explicar. E a irmã entra com toda... Agora, o que eu estou te dizendo com isso, gente? Olhe para mim, esquece a irmã que chegou lá, que eu acho que é a Cíntia. É? Não? Mas amém. Cíntia está perdoada. Mas eu quero te dizer, escuta, existe um lugar que nem todos os crentes acessam. Existe um lugar que não é todas as pessoas que acessam. Qual é esse lugar, pastor? Abre lá, Provérbios capítulo 10, verso de número 22. Provérbios 10 e 22. Qual é o lugar que nem todos acessam? Esse lugar. Qual é esse lugar? O lugar da bênção do... Porque a bênção do Senhor traz o quê? A bênção do Senhor traz... Olhe para mim. 3 dos 4 níveis que a gente vai ver, 3 falam de aliança, 1 não. 3 falam das bênçãos de Deus, só 1 não fala. 1 não faz parte das bênçãos, que é esse nível que a gente está vendo, a semeadura. A semeadura não entra na bênção. Isso é sério, porque tem gente que vive só nesse raso, de semear e de semear. A semeadura é o nível mais raso da prosperidade celestial. Por quê? Porque qualquer pessoa pode experimentar o nível da semeadura. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Qualquer pessoa experimenta esse nível. Plantou, colhe. Plantou, vai colher. Independente de estar na bênção de Deus ou não. Plantou, colhe. Não precisa ser abençoado para colher. Está ficando claro? Percebeu que a semeadura é menos espiritual do que ela parece? Só semear é muito pouco. Só semear é muito pouco. Se uma pessoa, querido, que não conhece Jesus, eu te pergunto, presta atenção, ela não conhece Jesus, mas ela chegar aqui, semear no altar, ela vai colher? Sim, porque Deus não pode negar a sua palavra. Ela vai colher, porque a lei da semeadura é simples. O que você planta, você colhe. A Bíblia diz: o que pouco semeia, colhe pouco, e o que muito semeia, colhe muito. Colhe muito. Está lá em 2 Coríntios 9,6. Mas posso te falar uma coisa? Olhe para alguém e diga para ele assim: tem algo maior e melhor te esperando. Eu acho que nós vamos ficar só na palavra de oferta. Não, estou brincando. Mas é bom isso, porque eu quero uma igreja próspera. Eu quero uma igreja próspera. Ah, como eu quero. Uma igreja de pessoas que vão chegar aqui de carro novo. Uma igreja que vai chegar aqui vai ter a sua casa nova. Uma igreja que você vai entrar dentro da tua casa, você vai ter móveis novos. Pastor, eu não estou pregando só isso. Você sabe que a gente não prega isso quase, querido. Mas se faz necessário. A gente quase não fala de oferta, e talvez esse seja um dos nossos erros. A gente precisa falar mais disso. Então, o primeiro nível, a semeadura. Anote o segundo. O segundo nível é a fidelidade. 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 Você nunca foi numa igreja que vai ficar só na palavra de oferta. Nunca. É só aqui. Não, mas eu quero terminar. Eu queria pregar hoje. Eu preciso pregar. Vai terminar. Você que está assistindo pela internet, continua. Fidelidade. A fidelidade, querido, é a porta de entrada. O que eu disse? Para a bênção de Deus. É a porta de entrada, a fidelidade. Você sabia que, de acordo com a Bíblia,
a qualidade mais valorizada na Bíblia é a fidelidade. A qualidade que a Bíblia mais valoriza em alguém é a fidelidade. Mateus 25 e 21 vai dizer assim, põe lá Mateus 25 e 21, põe lá. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e você foi fiel no, e eu o porei sobre o, venha e participe da alegria do seu. Alguém fiel de verdade, fiel ao pastor, fiel à igreja, fiel à esposa, fiel à família. Eu falo que no mundo de hoje, querido, às vezes é muito difícil de encontrar. É muito difícil. Mas quando Deus encontra alguém assim, sabe o que Ele faz? Ele derrama a bênção sobre essa pessoa. Quando Deus encontra alguém de fidelidade, Ele derrama a bênção sobre essa pessoa, que vai além da compreensão humana, vai além daquilo que o homem pode compreender, vai além daquilo que o homem consegue olhar e imaginar, porque o homem fica na matemática, já viu? Mas Deus não. Quando alguém é abençoado por Deus, vai além da compreensão. E eu te pergunto, você tem sido fiel no pouco? Se sim, se prepare, porque Deus vai te colocar sobre o muito. Ah, pastor, eu não sou fiel porque é pouco. Eu não dou porque é pouco. Já está errado, porque o teu pouco é 100% do que Deus precisa para te colocar sobre o muito. O pouco que você tem é 100% do que Deus precisa, porque Deus diz assim: não precisa ser fiel no muito, seja fiel no pouco, e que eu vou te colocar sobre o. Pastor, eu tenho pouco. Então você já tem 100% do que Deus precisa. A fidelidade, querido, é a chave para entrar no caminho da bênção de Deus. A fidelidade, ser fiel, é a chave. Diga para alguém, fala assim: o fiel será promovido. O fiel sempre vai ser promovido. O fiel, escute, mesmo ele não sendo o melhor na empresa, ele é promovido. Ele pode não ser mais inteligente, mas ele é promovido. Ele pode não ser o melhor funcionário. Aí alguém olha e fala assim: mas por quê? Por que ele, não eu? Fiel. Fiel! Porque quando você decide ser fiel, querido, você começa a experimentar coisas que transcendem a compreensão humana. Transcendem a compreensão do ser humano. E muitas das vezes você só começa a entender o porquê que Deus pede para você ser fiel, quando você começa a experimentar os resultados. Diga assim para alguém, fala: você vai experimentar os resultados de ser fiel. Você vai experimentar. Agora, preste atenção e coloque amor no que eu vou dizer. Se você ainda não é fiel, se você ainda não é fiel nos seus dízimos, se você ainda não é fiel nas suas ofertas, se você ainda não é fiel nas suas primícias, você percebeu que você ainda não entrou na bênção de Deus? Ninguém dá glória a Deus agora. Se você não é fiel, se você não está nesse nível de fidelidade, você está vivendo como todo mundo vive, mesmo estando dentro da igreja. Você está vivendo como alguém que pode chegar aqui vestido de branco, vindo do centro espírita, aqui direto, e vem aqui e oferta, e você também oferta. Você está vivendo igual ele. Porque a bênção de Deus que alcança você fazendo isso, alcança ele também. A mesma coisa. Porque os dois, você e ele, estão vivendo sob qual lei? A lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher, simples assim. Você vê, o que está aqui dentro está experimentando uma relação mais profunda com Deus em algum aspecto. O que está lá fora não está experimentando nada, mas se os dois ofertarem, se os dois semearem, o resultado é o mesmo. E às vezes a gente está dentro da igreja e está vivendo igual a todo mundo. Por quê? Porque não consegue entender isso.
está vivendo igual a todo mundo. Não se engane, querido. Quem não é fiel, escuta, quem não é fiel não tem motivo para reivindicar a bênção do Senhor. Não tem motivo. Você não tem justificativa para ser colocado nas bênçãos de Deus. Não tem. Deus é um Deus que não quebra princípio. E talvez você está aqui e você fala assim: pastor, eu nunca tinha pensado por esse lado. E por isso que eu estou dizendo para você o quão importante é essa mensagem. Porque às vezes você está aqui no mesmo nível de alguém que está lá fora. Você está aqui, você tem um nível de relacionamento mais profundo, mas quando você entrega a sua oferta se equipara com qualquer outra pessoa. Aquilo que você entrega se equipara com qualquer outra pessoa. E talvez esse seja o momento de você refletir. Porque a fidelidade, querido, é uma chave poderosa que Deus usa para liberar o sobrenatural na tua vida. A fidelidade é uma chave poderosa que Deus usa para liberar o sobrenatural na tua história. Não tem outra maneira de ser abençoado. Não tem outra maneira. Se você deseja subir de nível, permaneça fiel. Pastor, mas está demorando. Permaneça fiel. Seja fiel no pouco. E Ele está dizendo: eu vou te colocar sobre o muito. Aleluia. Agora, quando a gente... Vamos partir para o terceiro ponto aqui, para ficar mais fácil. O terceiro ponto. Mas vai ficar o quarto para o domingo. Ou não, para o domingo. Vamos ver. Domingo a pastora que está com uma palavra também de oferta, quer copiar a minha. Mas vamos para anote aí o terceiro ponto. O terceiro ponto é mordomo e administrador. O primeiro, semeadura. O segundo, fidelidade. E o terceiro, mordomo ou administrador, que é a mesma coisa. Mordomo ou administrador. Mordomo ou administrador. Quando a gente fala, olhe para mim. E agora, 5 minutinhos eu encerro, a gente vai conseguir pregar. Quando a gente fala de fidelidade, que é o segundo ponto, a gente entende que Deus é dono dos 10%, sim ou não? Aliás, Ele é dono de tudo, mas Ele quer de nós quanto? E nós ficamos responsáveis pelos 90%, sim ou não? Sim ou não? E isso é bom? É um nível de fidelidade? É. Mas não é o que Deus quer ainda. É já um nível de fidelidade. Só que deixa eu te dizer, existe um nível mais profundo que esse. Ah, pastor, não pode. Pode. Existe um nível mais profundo que esse. Um nível que vai além, querido, do que temos e do que damos. Agora você está cabreiro para saber, né? Um nível que vai além daquilo que a gente tem e dá. Qual é esse nível, pastor? O nível de mordomo, o nível de administrador. Diga assim: eu quero ser um mordomo. Eu quero ser um administrador. E presta atenção, o mordomo na Bíblia, porque mordomo na nossa concepção aqui brasileira é aquele cara que ele está cuidando da casa, ele está ali passando um paninho, sim ou não? Ele anda com o paninho aqui nas costas, ele está ali cuidando da casa do seu senhor. Mordomo para a gente é isso. Só que mordomo na Bíblia não é isso. Mordomo na Bíblia é é alguém que administra. Mordomo é alguém que administra. Mordomo é administrador. E quando a gente chega nesse nível mordomo, quem quer ser mordomo? Já diminuiu. Só a Thalita e o Vitor, que é a pastora, acho que ergueu a mão. Quem mais? Quem quer ser mordomo? Tem alguns que querem. É que você não entendeu. É que a hora que você entendeu o que é ser mordomo, aí você nunca mais vai querer ser outra coisa. O nível mordomo. Sabe o que é o nível mordomo? Ele não considera seu mais nada. Porque no nível da fidelidade, assim, você pensa assim: não, 10% eu dei para o Senhor, os outros 90% é. Mas no nível mordomo, você continua sendo fiel.
mas você não considera seu mais nada. Tudo que você tem é dele, junto e misturado. Junto e... Então a pessoa não se limita mais somente no dar. Agora ela entende que tudo que ela tem, ela está administrando para o Senhor. Ela está administrando para Deus. Ela entende que nada que ela tem lhe pertence. Ela entende que nada que ela tem pertence a ela. Diga comigo assim, fala assim, mas só se você quer mesmo ser mordomo. Fala assim, Deus. Fala assim, tudo que eu sou e tudo que eu tenho é seu. Cara, quando alguém entende esse nível, Deus coloca na mão dessa pessoa riqueza. Quando alguém entende esse nível, Deus coloca na mão dela riqueza, porque Deus sabe que você não vai usar aquilo que Ele está colocando na sua conta bancária, na sua mão, só para o seu benefício. Ele sabe que você vai estar à disposição do reino. Diga assim comigo, eu vou estar à disposição do reino de Deus. Diga assim comigo, eu preciso me tornar um banco de Deus. Pastor, o que é um banco de Deus? O que é um banco? Banco é onde alguém coloca o seu dinheiro, sim ou não? A pergunta que eu te faço é, o dinheiro que está lá é do banco ou é seu? Todo o dinheiro que o banco tem é de quem? Todo o dinheiro que o banco tem é de quem? Veja, se todo mundo aqui coloca dinheiro no mesmo banco, só existe nós no mundo, e existe só o Banco Itaú. Se todo mundo colocar o dinheiro lá, de quem é o dinheiro, gente? Nosso. Então o banco não tem dinheiro, concorda comigo? Quem tem dinheiro é quem? Ficou Dilma Rousseff, como diz. Dilma Rousseff. Diga assim, eu preciso me tornar um banco de Deus. O que é ser banco? Você precisa ser banco. Diga, eu sou banco. Deus deposita o dinheiro dele aonde? No banco. Para que quando alguém aqui precise, ele corra para o banco. Diga, eu quero ser o banco. Sabe o que é ser banco de Deus? Significa ser canal. Canal de Deus. Canal que Deus usa para realizar os seus projetos na terra. Sabe o que é ser banco? É como semelhante a uma mangueira. Já viu uma mangueira? Você liga ela aqui na torneira, e a água, você liga ela aqui. A água, você é a mangueira. A água que vai molhar os outros, molha quem primeiro? Você precisa ser o banco de Deus. Você precisa ser o banco de Deus. Sabe, o problema é que a gente aprendeu a ser um simples doador. Mas o que Deus quer chamar a gente é para ser administrador das riquezas divinas, para que Ele possa confiar em nós, para que Ele saiba, olha, quando eu dou dinheiro para o meu filho, o dinheiro não fica só com o meu filho, o dinheiro Ele consegue espalhar, Ele consegue tocar no meu reino. O problema é que aquilo que você acha que tem, você acha que é seu. Você acha que é seu. Há uma diferença brutal. O que eu disse? Ficou bonita essa palavra. Mas brutal. Entre fiel e mordomo. Fiel é bom? É. Só que qual que é a diferença do fiel e do mordomo? O fiel diz assim, ó, os 10% eu dei, o restante é eu que cuido. O mordomo diz, olha, Deus, eu não sou dono de nada. Eu não sou dono de nada. Tudo que eu tenho é seu. Pode pedir. A pergunta que não quer calar é, você tem o seu dinheiro, sim ou não? Você colocaria o seu dinheiro num banco, você coloca lá todo o seu dinheiro no banco. Quando você precisa do dinheiro, o banco diz assim, ó, não posso te dar tudo, cara. Você tem 10 mil aqui, mas só vou poder te dar 2 hoje. Você continuaria colocando dinheiro nesse banco? Nem Deus.
Você pegou para administrar. Você está administrando aquilo que não é seu. O fiel recebe bênçãos, querido. Mas o mordomo, ele recebe uma responsabilidade maior. Ele se torna um canal de Deus para abençoar as pessoas. Diga assim: eu quero ser banco de Deus na terra. E se você for banco de Deus na terra, você vai estar em sintonia com o Senhor, disposto a pagar as contas do reino de Deus. E quando eu falo do reino de Deus, não estou falando da igreja, não. O reino de Deus é muito mais amplo que isso aqui, querido. Eu não estou falando de dizimar na igreja, eu não estou falando de você ser um canal de bênção. E sabe o que começa a acontecer? Quanto mais Deus vai te dando, mais Deus vê que você faz, mais Deus começa a confiar em você, mais Deus confia, mais Deus vai colocando nas suas mãos, mais Deus vai fazendo, mais Deus vai fazendo. Quanto mais você paga, mais Ele enche a sua vida. Por quê? Porque você é um banco dEle. Sabe o que eu faço, querido? E o Kaique está aí agora, ele está vendo lá, está lá no estrado. Às vezes eu olho para minha conta bancária e está cheia. É verdade, olha lá o extrato para você ver. Olha lá, está lá para você ver. Só que na mesma hora eu olho, está cheia, e eu penso assim: Deus, tem alguma conta para mim pagar, cara, certeza, do reino ainda, do reino. Tem alguma continha para mim pagar, e de fato, tem. E glória a Deus por isso, porque eu pago a conta, daqui uns dias tem mais dinheiro lá de novo. E aí eu pago outra conta, daqui uns dias tem mais dinheiro lá. Diga assim: eu quero ser um banco de Deus. Sabe, a minha oração hoje é que Deus levante mordomos fiéis nessa casa. A minha oração é que Deus levante administradores fiéis, mordomos do reino dEle. Aleluia. Diga assim: eu quero ser. Se você é homem, fala homem. Se você é mulher, fala mulher. Amém? Fala assim: eu quero ser um homem que paga as contas do reino dos céus. O rio da provisão nunca vai secar, querido. Se você for o rio da provisão, nunca vai secar na tua vida. Escuta, nunca, nunca, nunca. E aqui eu finalizo, a gente vai para a palavra. Salmo 115, verso de número 16. Olha o que vai dizer. E aqui tem algo importante. Salmo 115, verso de número 16. Vai dizer assim: os céus. Coloca na ACF para mim esse, para ficar lá. Na ACF. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos... Deu a quem? Diga: a mim e a você. A terra é de quem? A terra é de quem? Ele deu aos filhos dos... É nosso. Ele deu para nós. Só que tem uma coisa na terra que Deus não te deu. Tem uma coisa na terra que Deus não te deu. Pergunta para mim: o que, pastor? Uma coisa só que Deus não te deu aqui nessa terra. Ou melhor, duas. Ageu 2:8. Ageu capítulo 2, verso de número 8. E agora você vai entender porque você precisa ser banco, porque Ele não te deu isso. Ageu 2:8. 2:8. Minha é a prata e meu é o... Pastor, mas Ele não deu a terra? E a prata e o ouro não estão na terra? A prata e o ouro não estão na terra, gente? Mas Ele está dizendo: minha é a prata e meu é o... Você sabe o que é engraçado? Que quando você vai estudar de onde veio a prata, de onde veio o ouro, não existe, escuta, não existe na tabela química composição na terra para formar prata e ouro. Diga comigo assim: a prata e o ouro são extraterrestres. É verdade. Não teria. A prata e o ouro que existem na terra. O Mateus pesquisou, ele não acreditou e foi pesquisar.
A prata e o ouro que tem na terra vieram do céu, caíram aqui na terra. Por isso que ele diz: a terra é de vocês, mas o ouro e a prata são meus. O ouro e a prata são meus. Então Deus dá ouro e prata para quem está preparado para receber. Diga: eu estou preparado para receber. Você precisa estar preparado para receber. Deus hoje está te chamando. Pastor, o que você quer dizer com isso? Posso te falar uma coisa? Deus, agora você vai entender tudo. Deus está chamando você hoje para fazer guerra através da oferta. Diga assim: eu vou fazer guerra através da oferta. Você está pensando: o pastor vai pedir muito dinheiro para mim hoje. Não, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de princípio. Diga assim: eu vou fazer guerra através da oferta. Jó fez guerra através da oferta. Jó fazia guerra através da oferta. Como assim, pastor? Continua falando, não é, Israel? Continua, deixa o Israel falar, que ele me ajuda. Que parece que ele está entendendo, parece que ele está dizendo: isso aí mesmo, continua, vai. Já que você não dá glória a Deus, né? Fala: isso, obrigado. Quem está preparado para receber ouro e prata? Então Deus está te chamando hoje para fazer guerra através das ofertas. Através das ofertas. Abre lá Jó capítulo 1, verso de número 10. Jó capítulo 1, verso de número 10. Você conhece a história de Jó, sim ou não? Jó num dia perde tudo que tem. Perde ou não perde? Deus dá a permissão para Satanás tocar na vida de Jó. E Deus diz: tire tudo que ele tem, só não tire a vida. Toque em tudo que ele possui, tudo que ele possui, só não tire a vida dele. Jó 1:10 vai dizer assim, coloca na NVI, pode colocar na NVI agora. Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele? Diga: cerca. Em volta dele, da casa dele, tudo que ele possui. Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda. Diga comigo: Jó estava cercado. Jó estava o quê? Jó estava cercado. A pergunta que eu te faço é: quando Jó perde tudo que tinha, quando Deus dá a permissão para Satanás tocar na vida de Jó, qual a primeira coisa que Satanás toca? O quê? Os bens, especificamente os animais. A pergunta que eu te faço é: Jó amava mais os filhos ou amava os animais? Quem que você acha que ele amava mais? Os filhos ou os animais? Mas por que então que Satanás não toca nos filhos primeiro, ao invés de tocar nos animais? Coloca no verso de número 5 que você vai entender. Olha o que diz: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava, chamar os filhos. De madrugada ele oferecia o quê? Uma oferta, um holocausto, em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Diga comigo: Jó era um homem que tinha altar. Você entendeu o que o diabo fez? Ele tocou aonde? Primeiro, na oferta de Jó. Porque a oferta de Jó fazia o que, como a gente leu no verso 10? A oferta dele preservava ele.
para que Satanás pudesse tocar no restante, precisou tirar aquilo que ele usava para sacrifício. Você entende por que a luta para você ofertar? Você entende a luta, o porquê que tem luta para você ofertar? É por isso que tem luta para você entregar alguma coisa na casa do Senhor. Porque é a tua oferta que te cerca. É a tua oferta que te cerca. Que hoje você não tem mais animal para entregar no altar. Ah, mas lá naquela época mas você tem animal hoje para entregar? Não, você tem o seu dinheiro. O animal representava o dinheiro, eles trocavam. Era o holocausto. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Você pode escolher hoje ficar no nível da semeadura. E está tudo certo. Colhe e planta. Você pode escolher ser fiel. Ou você pode escolher ser um mordomo dele. Ele tem o quarto nível ainda, que é só no domingo. Digere tudo isso. Digere tudo isso. Digere tudo isso. Dirige. Faz a digestão então de tudo isso. Amém? Você pode ficar, depende. Você entende, querido, o perigo? Deus nos chamou para ser administradores. E sim, tem tudo a ver com maturidade, tem tudo a ver. Nós precisamos ser maduros. Você pode sair daqui até bravo comigo hoje.